salvação, né, nos dá uma nova vida em Cristo. Então, nós vamos falar desta aliança que Deus fez com a sua criação através de Jesus. Quando nós olhamos em Jeremias, capítulo 32, versículo 40, diz que Deus faria uma nova aliança. E ele diz assim, né? Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los, contudo, de bom eu colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Deus promete e ele cumprirá. No versículo 31, né, de Jeremias, do capítulo 31, e o versículo também é o 31, que diz, né, estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. No capítulo 31, que eu estou lendo, no versículo 31, essa aliança é chamada de uma nova aliança, né? Isso contrasta com a aliança anterior que o Senhor fez com Israel quando trouxe para fora do Egito. Então, quando Deus tirou a nação de Israel do Egito, ele firmou uma aliança com o seu povo. Mas agora, através de Jeremias, ele está dizendo que irá firmar uma nova aliança. É nova no que diz respeito aos princípios em que se baseiam esta aliança, né? O Senhor havia dito que se os seus guardassem as suas leis e andassem nos seus estatutos, ele o abençoaria. Ele colocou diante deles uma longa lista de bênçãos, ricas e cheia de todas as coisas boas, e elas seriam uma porção se escutassem o que o Senhor queria que eles fizessem. Se eles dessem ouvido ao que Deus pediu que eles fizessem, se obedecessem à sua lei. Então Deus fez essa aliança, mas eles deveriam permanecer fiel a esta aliança. Mas a nação de Israel se desviou, né? Não cumpriu esta aliança. Então Deus, para preservar, né, a sua criação, para dar uma nova oportunidade, para redimir, né, o seu povo, então ele vai firmar uma nova aliança, diferente daquela firmada no Monte Sinai. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Né? Isso aí está escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículo 38. Mas nos dias presentes, o Senhor, em Cristo Jesus, tem feito com a verdadeira descendência de Abraão, com todos os cristãos verdadeiros, uma nova aliança, não segundo o teor da antiga, nem passível de ser quebrada, como aquela foi quebrada, né, pela nação de Israel. Irmãos, tomem o cuidado de distinguir entre a velha aliança e a nova aliança, porque nunca deve haver confusão entre elas. E infelizmente muitas pessoas têm feito aí grande confusão em não saber identificar em qual aliança ele está firmado. No entanto, é uma aliança eterna. E nesse aspecto, o texto em Jeremias capítulo 32, 40, insiste que a velha aliança ela foi
de duração muito curta, mas esta aliança agora ela é por toda a eternidade. A primeira razão porque é uma aliança eterna é que foi feita conosco em Jesus Cristo. A aliança das obras foi feita com a raça humana no primeiro Adão, mas o primeiro Adão ele era falho e fracassou bem rapidamente. Ele não conseguiu suportar a atenção das suas responsabilidades e rapidamente ele fracassou, de modo que aquela aliança foi quebrada. Mas o fiador da nova aliança, ele é Jesus Cristo e ele não tem falhas, ele é perfeito. O Senhor Jesus, ele nos representa e são considerados membros do seu corpo e ele é o seu cabeça, seu porta-voz, seu representante, sendo que o Senhor Jesus representa todo o seu povo que permanece fiel nessa nova aliança. E essa aliança ela é eterna. A segunda razão porque a aliança não pode falhar é devido ao lado humano ter sido cumprido. O lado humano poderia ser considerado o lado mais fraco. No entanto, quando Jesus se tornou o representante dos homens, esse lado ficou firme. Até este momento, ele tem cumprido integralmente todas as exigências daquela parte da aliança em que ele é o fiador. Visto, portanto, que foi cumprida aquela parte da aliança que pertence ao homem, só falta ser cumprida a parte de Deus que consiste em promessas incondicionais, cheia de graça e verdade, tais como estas: então aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vós purificareis. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. E guardarei as minhas ordenanças e as observareis. Está falando aí através de Ezequiel capítulo 36, 25 ao 27. Porventura Deus não cumprirá o seu compromisso? Certamente ele cumprirá, porque Deus cumpre tudo aquilo que ele promete. Na aliança está fornecido tudo quanto se pode supor como condição prévia. É necessário que o homem, para ser perdoado, ele deve se arrepender. Porém, o Senhor Jesus está exaltado nas alturas para dar arrependimento e remissão de pecado. Conforme nós vimos em Atos, capítulo 5, versículo 31. É necessário que o homem, a fim de ser salvo, tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Mas a fé, ela é operada por Deus. E o Espírito Santo opera em nós este fruto do Espírito. Paulo disse aos Efésios que a fé, ela é dom de Deus. E é necessário que antes de entrarmos no céu, que sejamos santos, mas o Senhor que nos santifica mediante a palavra e opera em nós para desejarmos e praticarmos a sua boa vontade. E Jesus, em João capítulo 17, ele orou: Pai, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A aliança ela é eterna porque não pode ser ultrapassada por algo mais glorioso. Não há nada mais perfeito e glorioso do que essa nova aliança feita em Jesus. Na ordem de suas operações, Deus sempre avança do bom para o melhor. Tudo que Deus faz
é bom, e quanto mais vai passando o tempo, melhor fica, né? A antiga lei, ela foi deixada de lado porque achou nela falhas, e portanto a nova aliança ela deve durar até que seja achada nela alguma falha. Meus amados, sabe quanto você encontrará uma falha na nova aliança que Deus fez com a humanidade? Nunca irá acontecer de achar falha nesta nova e perfeita lei, perfeita aliança feita em Jesus. E eu quero repetir aquelas palavras para que nunca se apartem de mim. Se houvesse apenas esse texto na Bíblia a respeito do assunto, bastaria para comprovar a perseverança final dos santos, para que nunca se apartem de mim. Por que Deus fez uma nova aliança com a humanidade? Para que ela nunca se apartem de Deus. Mas para você não se apartar de Deus, você tem que cumprir o que pede na nova aliança firmada em Jesus. No capítulo 15 do Evangelho de João, versículos 5 e 6 diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Meus amados, permaneçam em Jesus. Ele pode manter você fiel e obediente a esta nova aliança. Se o Espírito Santo realmente regenerou uma alma, porém aquela regeneração não a salvar da apostasia total, o que poderá mais ser feito? Se você se arrependeu dos seus pecados, foi batizado, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o que pode separar você de Deus e o que pode fazer você voltar à velha aliança? Se a Bíblia nos deixa claro que aquela aliança foi falha, se ela não fosse falha, não precisaria ser feita uma nova aliança. Mas se a Bíblia nos deixa claro que agora há uma nova aliança a qual nós devemos seguir, por que então retornar para a velha aliança, naquela aliança onde era impossível agradar a Deus, porque nós somos falhos, e se não fosse pela misericórdia de Deus, se não fosse pelo amor sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo, nós jamais teríamos essa oportunidade da regeneração, de receber um novo coração, de ter a oportunidade de começar uma nova vida. Agora, uma vida que não é uma simples vida, é uma vida em abundância, é para toda a eternidade. Jesus na cruz perdoou os nossos pecados e através do seu sacrifício ele nos deu a oportunidade de fazermos parte da nova aliança, a aliança perfeita, porque não foi uma aliança feita através de homens, mas através do nosso Senhor Jesus. Existe o nascer de novo, mas não existe o nascer e renascer várias vezes. Nascemos apenas uma vez para a vida. É o novo nascimento através de Jesus. A regeneração é de uma vez por todas. Não pode ser repetida essa regeneração. As Escrituras não contêm nenhuma palavra ou indicação nesse sentido. Se os homens foram lavados no sangue de Jesus,
e renovados pelo Espírito Santo, nova criatura, agora é um filho de Deus. Meu amado, se você foi regenerado, se você passou pelo processo do batismo, novo nascimento, você é uma nova criatura, agora você é um filho de Deus. Então permaneça nessa nova aliança, porque só ela pode manter você com esta vida para toda a eternidade. O texto não diz serão salvos embora se apartem de mim. Ele diz para que nunca se apartem de mim, que é assunto bem diferente. Ai daqueles que se apartam do Deus vivo. Essa perseverança dos santos não entra tampouco mediante a remoção das tentações e das dificuldades. Pode ser tentados, podem enfrentar dificuldades, mas no entanto nunca serão vencidos. Embora pequem em certa medida, não pecarão de tal maneira que se apartarão de Deus, ainda mais se apegarão a Ele, e viverão em Cristo mediante a habitação nele do Espírito Santo. Deus nos dá esse privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós para nos auxiliar, para nos ajudar a permanecer firme nesta nova aliança. Que venham as dificuldades, que venham os problemas, mas nós continuaremos firmes, porque nós estamos em Cristo Jesus. Como são preservados? Não conforme alguns dizem falsamente, como se pregássemos que homens convertidos pode viver do jeito que quiser. Nunca dissemos isso, nunca sequer pensamos assim. O homem convertido, ele não pode viver como quer. Você sabia que não tem como você viver como quer se você nasceu de novo? Por que não tem como? Quando você passa pelo novo nascimento, que você é uma nova criatura, é tão transformado pelo Espírito Santo que se pudesse viver como você quer, você nunca pecaria. Este deve ser o sentimento de uma pessoa regenerada. O desejo dela deve ser de nunca pecar, mas viveria uma vida absolutamente perfeita. Não é essa a sua vontade? Então, olhe para frente, olhe para Jesus e permaneça fiel a essa nova aliança. Tem uma porta bem larga, porém é só a porta. E quem entra por ela não recebe nada. No entanto, mais seguro do que quando e não está mais seguro de quando estava lá fora. Se você entra por esta porta larga, não muda nada, você continua no mesmo lugar que você já estava quando estava no mundo. Agora, as ovelhas não se apresentam para entrar onde não há pastagem. Alguns têm pensado que esta doutrina ela é estreita, e embora eu tenha a certeza que não é, contudo, se uma porta parecer estreita, mas se há algo lá dentro que valha a pena ser recebido por quem entrar, muitos procurarão a admissão. Meus amados, se a porta é estreita, mas tem algo precioso para você alcançar, então entre por esta porta que levará você a algo muito melhor. Então, meus amados, por que entrar pela porta larga que não traz nenhum benefício? Entre, escolha a porta estreita, ainda que a porta seja estreita e também o caminho é estreito, mas leva a cada um de nós a algo grandioso, leva para perto de Deus. E porém o meu temor
em seu coração. Ele nos faz estremecer diante da sua lei. Ele nos faz sentir a dor e a amargura do pecado. Ele nos faz lembrar do Deus que tínhamos deixado cair em esquecimento e obedecer o Senhor a quem antes desafiávamos. Porém, o meu temor no seu coração. As palavras meu temor também subentende o temor filial. Deus, ele é o nosso Pai. E sentimos o espírito de adoção, mediante o qual chamamos Abba, Pai. Este amor filial desperta em nós o medo de entristecer aquele a quem amamos. E, portanto, não temos o desejo de nos afastar dele. Este deve ser o nosso sentimento em relação a Deus. O nosso sentimento deve ser de ver Deus como o nosso Pai, né? De paizinho mesmo. E devemos ter toda a vontade de não decepcioná-lo, de fazermos algo que sempre seja motivo de alegria ao nosso Pai. E nunca devemos ter o sentimento de nos afastar. Queremos estar sempre junto do nosso Pai. Existe também em nossos corações um profundo senso de obrigação de sermos gratos. Deus me trata tão bem. Ele enviou Jesus para morrer pelos meus pecados, enviou Jesus para pagar uma dívida que era somente minha. Como não poderei ser agora grato pelo que Ele fez por mim? Como poderei pecar se Ele me ama tanto? Como poderei ofendê-lo depois de tudo que Ele fez por mim, depois de me dar uma nova vida, um novo coração? Ele me favorece tanto e tão grandemente, dia a dia, que eu não posso fazer aquilo que é contra a sua vontade. Meu amado irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, é este o sentimento que você tem em relação a Deus? Se você permanecer fiel à nova aliança, se é Jesus a quem você confia, a quem você entende que é o mediador entre Deus e você, este deve ser o seu sentimento. Muitas pessoas têm crido em Deus para salvá-las, mas só por algum tempo. Enquanto são fiéis ou enquanto são sinceros, meus amados, creem em Deus para Ele mantê-los fiéis e sinceros durante toda a sua vida. Compre uma passagem que leve você até o ponto final. Não desembarque pelo caminho. Obtenha uma salvação que cubra todos os riscos. Não aceite Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas por um instante ou pela metade. Agora sim, eu tinha apertado uma tecla aqui e tinha tirado o volume do microfone. Então, meus amados, aceite Jesus por completo, para que a sua salvação também seja por completo. O importante, antes de uma pessoa tomar a decisão de seguir a Jesus, é pesar e entender que há algo a ser seguido. A nação de Israel, ela fracassou por não ser fiel à aliança feita no Monte Sinai. Eles fracassaram porque eles não cumpriram. Quem anulou a velha aliança não foi Deus. A nova aliança ela foi anulada por desobediência da nação de Israel. Então é necessário uma nova aliança. Agora esta nova aliança feita em Jesus, ela também só será válida se você permanecer fiel
ao Evangelho de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Em Atos capítulo 2, quando começa a igreja, eles perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos, ou seja, a perseverança nos ensinos dos apóstolos é fundamental para você permanecer fiel a essa nova aliança. Agora, nessa nova aliança não há espaço para você voltar à velha aliança. Não há espaço. Meu amado, continue na nova aliança, na lei de Cristo, nos evangelhos e nos ensinamentos dos apóstolos. Esta é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Que nós continuamos fiel a essa nova aliança. A fé na aliança eterna agita o sangue do meu coração, enche-me de confiança, inspira-me de entusiasmo. Nunca posso abrir mão daquilo que o Senhor tem dito. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E para finalizar esta mensagem, eu gostaria de fazer uma leitura em Hebreus capítulo 8, que diz assim: o mais importante do que estarmos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifício. Por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam ofertas prescritas da lei. Eles servem no santuário, que é cópia e sombras daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo um modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério de Jesus, que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores, pois aquela primeira aliança, repetindo o versículo 7, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando tornei-os pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha lei em sua mente e a escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheçam o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança e tornou antiquada a primeira, o que torna antiquado é envelhecido, está a ponto de desaparecer. Meus amados, para finalizar,
eu trago essa leitura do livro de Hebreus, capítulo 8, que nos fala e nos deixa claro que a aliança feita em Jesus, ela é perfeita, sem falha. Então, meus amados, não há nada nos dias de hoje que você possa se apegar que faça parte da lei dada à nação de Israel, a lei de Moisés, como é conhecida. Nós estamos agora sobre a lei de Cristo. E nós, na nossa leitura, agora em Hebreus, ao finalizar a leitura do capítulo 8, o autor está dizendo que ela se torna antiquada e ultrapassada, ou seja, ela não vale mais, ela perdeu a validade porque a nação de Israel não foi fiel a ela. Você quer continuar fiel? Permaneça na lei de Cristo. Ela é perfeita, ela tem o suficiente para a nossa salvação. Então, meus amados, permaneça na nova aliança feita com você através do nosso Senhor Jesus. Você é um cristão, permaneça perseverando para continuar fiel a ela. Você não é um cristão, procure conhecer mais sobre Jesus, o mediador desta nova aliança. Ele quer te dar uma nova vida, não uma vida qualquer, mas uma vida para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. And we sing glory,